no estúdio para uma parte importante do nosso programa em que debatemos a história dessa família com o intuito de auxiliá-los melhor, com mais informação, complementares de cada um dos especialistas para ajudar essa família. Aqui comigo, pastor Jorge Eduardo Diniz, bem-vindo ao programa. Obrigado, Dri, obrigado na verdade, de estar aqui mais uma vez com você e tentar ajudar a Marlene e a Camila e toda essa família. Também comigo, pastora Madalena Silveira, mais uma vez comigo. Amada, seja muito bem-vinda, fique à vontade. Ok, muito obrigada mais uma vez, eu que agradeço de estar aqui. É um caso não tão comum, apesar de hoje muitas mulheres viverem a gravidez passada uma idade que era antigamente comum de se ter filhos, né? Hoje tem muitas mulheres engravidando e tendo seus filhos depois dos 40, 45 anos. É verdade. Por um lado é mais comum, mas por outro não tanto, porque ainda temos uma juventude ainda, né, tendo filhos mais cedo do que essa idade. Mas o comportamento se repete, mesmo a Camila não sendo filha legítima da Marlene, mas a educação de filho ou adotado ou filho, né, da própria pessoa, a educação é a mesma, independente ou não. Com certeza a mesma. É a mesma. É filho verdadeiro, independente de ser adotado ou se é biológico, é filho verdadeiro. A única diferença que dá, e a gente percebe isso, é em função da idade mesmo, da maturidade que a pessoa tem, quando ela tem um filho aos 30 anos, quando ela tem aos 40 e quando ela tem agora um adotado aos 50, né, depois dos 50 anos, tem um diferencial de comportamento. Porque a pessoa amadureceu, porque ela percebeu os erros que ela teve com os filhos anteriores e não quer repetir, ou porque fica mais... cede mais, né, para essa educação dessa criança. E isso não é benéfico. Vamos começar dizendo que esse comportamento permissivo não é benéfico para a Camila. Pois é, na verdade, naturalmente, a maturidade não deveria trazer permissividade. A maturidade deveria fazer de Marlene uma mulher que deveria saber, com muito mais naturalidade, com muito mais mansidão, colocar os limites nas horas certas, né? Com amor e com afeto. Penso que o problema que Marlene vive hoje, o foco dessa dificuldade em lidar com Camila com 4 anos de idade, não é nem porque Camila é adotada e nem porque Marlene tem 55 anos. Eu penso que é por um outro problema que Marlene está vivendo. A minha percepção é porque Marlene deposita em Camila uma supervalorização por causa da perda daquela outra criança que ela amou tanto, que ela cuidou tanto e que foi tirada de uma forma muito bruta de Marlene. Você acha que ela transferiu, então para Camila esse sentimento de abandono que ela sofreu e ela supervaloriza agora? Ela supervaloriza Camila, né? E aí o que ela faz? Ela não põe limite, ela não dá nenhuma regra. Ela fica dependente de Camila nesse aspecto. Talvez com medo de perder? Por medo de perder, por medo de não ter o amor, por medo de não ser aceita na hora de pôr o limite. E que ela precisa de pôr esse limite. Saber pôr limite, não tenho dúvida. Ela pôs limite nos filhos dela, pôs limite em tantos outros que não eram dela e que ela cuidou. Por que não vai saber pôr limite de Camila agora? Claro que sabe pôr limite. Concordo contigo que a maturidade deveria reforçar os comportamentos morais que foram adquiridos, vivenciados e verificados que são importantes para o crescimento e desenvolvimento do caráter dos filhos. A experiência então não é isso. isso que faz. Não, né? As pessoas quanto mais velhas, com muito maior facilidade, colocam os limites. Né? Com muito mais tranquilidade. Uma coisa que me chama atenção nessa história é o fato dela sempre fazer referência a que as filhas dela, as mais velhas, é que exigem que ela ponha limite na Camila. As filhas é que são hoje a castração, que barra os atos errados da Camila. Quer dizer, ela fala, eu não dou conta de fazer, eu não dou conta de colocar limite. Ela repete um monte de vezes, eu não consigo. Consegue, Marlene. Claro que consegue. Mas, na verdade, eu acho que essa linguagem dela de não conseguir, porque ela fala que a filha fez o cantinho do pensamento. Mas quando ela assusta, Camila já saiu do cantinho do pensamento e está lá perto dela. E não é disciplinado por isso. E ela fala que a Camila já sabe o ponto fraco dela, que ela vai conseguir A filha fala que a Camila já sabe o ponto fraco. Já sabe que ela vai conseguir tudo no choro. Agora, uma resposta que a Marlene, né, deu, que eu fiquei sem compreender muito, quando perguntaram para ela o que Camila significava para ela. Ela falou, é o meu tudo. É o que faltava em mim. Mas
E os outros filhos? Exatamente. E o marido? Quando E a ela família? teve os outros filhos, deixou no ar aí uma falta de realização. Sabe que me lembrei, quando eu vi essa parte da história? Me lembrei de Jacó com José, em que tinha a preferência e que é natural que, se ela não vigiar, os outros filhos fiquem enciumados, porque essa atenção e essa preferência acontece. Sem dúvida. Mesmo que tenha por qualquer motivo espiritual, nós vamos considerar a Bíblia nesse sentido, tem um propósito de Deus nisto, mas não tem por que um filho não ficar enciumado quando ele percebe que o amor do pai e da mãe é privilegiado para um filho que não para o outro. Ela está caçando confusão para ela mesma nesse sentido. E até mesmo você falar é tudo para mim, é uma afirmação muito forte. E é um peso que a Camila É talvez não consiga carregar depois com o tempo. Nunca. Porque enquanto ela é criancinha, nunca. a Marlene leva a filha. Mas na hora que ela quiser ter a vida dela independente, a Marlene vai perder o tudo dela, vai perder a vida, porque ela transferiu o tudo para essa criança. E quando É até Camila injusto. começar a namorar, quando injusto. Camila for casar, meu Deus, o que vai injusto. ser da Marlene? É pesado, é injusto. Não é? Tá certo. Então Mais eu outro penso o seguinte, Marlene precisa de um apoio. Ela falou, precisa de ajuda, precisa mesmo. Tá certo? Às vezes, Adriane, penso na minha limitação, não sou profissional, você é psicóloga, você sabe disso. Às vezes, até uma ajuda profissional. Ela é relutante numa certa ajuda profissional, mas às vezes ela precisa mais de uma ajuda profissional do que Camila. Né? Eu estou falando de uma psicoterapia mesmo. Estou falando de um apoio profissional para ela saber lidar com esse comportamento. E não precisa de Entendeu? longe, não, que na maioria das vezes em que se procura ajuda para as crianças, os pais têm ligação direta ou Total. quase completa. que completamente responsável pelas atitudes dos filhos. Completa. Né? E ela precisa de estabelecer regras, normas, limites muito claros para Camila. Camila precisa de ser disciplinada quando burlar essas regras, quando não respeitar essas normas. Mas sabe disciplinada né? por quem? Pela Marlene. Pela Porque Marlene. as filhas, às vezes, disciplinam ou chamam atenção As ou corrigem. filhas não são mães de Camila. E a menina entendeu isso, e a Camila percebe isso. E sabe assim, se vier da boca da Marlene a correção, ela vai entender que não pode. Mas como a Marlene... Me deu a impressão que na hora que ela conta que a menina destruiu todo o cantinho, né, do pensamento, ela dá um sorriso. ela meio que achando bonitinho. Acha bonitinho, né? Bonitinho, ela não ter permanecido com nada daquilo. E aquilo, ela não percebe, não pensa que ela está ensinando a filha a desrespeitar as regras. Completamente. Né? Então, regras foram instituídas. Goste você ou não, existem regras nessa casa e têm que ser cumpridas. Exatamente. E quando ela permite que se quebre tudo e não tenha nenhuma punição para aquilo, eu já ensino subliminarmente aí que eu posso quebrar regras e não vai me acontecer nada e não tem nenhum problema. Exatamente. Isso para uma criança de 4 anos é esse comportamento de 10, de 12, que é a preocupação delas. E quando ela estiver com 10 anos, como é que vai ser? E eu acho que a Camila tem tomado um lugar tão especial na vida, né, da Marlene, que acho que ela não reconheceu que a Camila precisa de ajuda, até mesmo de um profissional. Porque tem uma hora que ela fala assim, não, mas depois eu vou conseguir colocar a situação no lugar. Tipo assim, que Camila está vencendo ela, mas que ela não perdeu o controle, que depois ela vai conseguir. Então, ela precisa ter essa consciência também. A Camila precisa, né, entrar dentro de um processo de regra, igual o pastor mesmo disse. Uma coisa que a gente precisa parabenizar é que coração é esse da Marlene, né? Lindo, lindo. Que ela caridade é essa, que bondade, humano que amor, único, né? único. De acolher, de amar, mas todo bom caráter, ele é desenvolvido com a mescla de amor e limite. Se ela quer que a filha dela se dê bem, ela precisa mesclar as duas coisas. Não. Esse amor sobressaltado, mas sem esse limite, ele não vai ter o ganho, ele não vai ter o resultado que ela espera ter, que ela projeta nessa menina ter daqui a uns anos. Adriane, e eu acrescento, se ela quer de fato ser amada por Camila, ela dê limite agora. Porque se ela não dá limite, Camila vai entrar na adolescência sem amá-la, sem respeitá-la e rejeitando-a. Porque tudo que Camila, com 4 anos de idade, está fazendo, Camila, na linguagem dela, né, como uma criança de 4 anos de idade, inconsciente, ela está gritando, me dá regra, me dá limite, me disciplina, me ensina a viver, com 4 aninhos de idade. Então, se ela quer o amor da filha,
Ela precisa fazer isso. E ela precisa de vencer, não é a Camila, não são os gritos, não são os choros da filha. Ela precisa de vencer uma dificuldade dela, que é vencer o medo de perder esse amor que ela tem, né? Essa aceitação de ver aquela menininha de 4 anos de idade, olhando para ela, né? Quase, vou usar um termo aqui, até humorístico, né? Quase aquele gatinho lá do companheiro do Shrek, né? Aquele gatinho que pede tudo, que todo mundo dá, aquele olhinho todo pidão, e aquela menina vai fazer isso, porque a criança vai manipular. É natural da criança isso. A estultícia mora no coração da criança, diz as Escrituras. Mas diz as Escrituras também que a vara da correção livra a sua alma do inferno. E é isso que a gente precisa de fazer, livrar a alma da Camila do inferno. Se a Marlene compreender que amor significa limite, e ela pegar por referência a própria Bíblia, que fala que Deus corrige aquele quem ama, né? E que não deixa se desviar exatamente por este amor e por esse cuidado, eu vou entender que não é judiação, poxa, tadinha, pequenininha. Não, é porque é por amor que você vai fazer. Né? É porque eu quero formar em Camila o melhor caráter possível. É que eu quero fazer de Camila o melhor ser humano possível. É por isso. E será que ela tem hoje a Camila como uma bênção que Deus deu para ela, como um presente? Ou será que ela está lembrando daquela Camila lá que ficava várias vezes internada no hospital, várias vezes passando por várias dificuldades? Hoje a Camila já não é essa pessoa. Já mudou, é outra Hoje a Camila tem uma família que ama ela e tudo. Então ela precisa pensar nisso também. Interessante que nós já tivemos aqui no Esquadrão do Lar uma história de um menino, inclusive, portador de deficiência, né, com limitações, com paralisia cerebral, e eu estive na casa da família e orientei a mesma coisa. Não é porque ele tem uma limitação que eu tenho que tratá-lo diferente. As questões morais têm que ser passadas independente da limitação física da pessoa, porque a compreensão do que é certo e o que é errado não se muda com o tempo. De jeito nenhum. A Bíblia perpetua esse valor de moralidade independente de quantos anos ela foi escrita. É verdade. E o nosso valor instituído na nossa casa precisa permanecer, independente se é o primeiro, se é o 10º, se é o 20º filho. É verdade. Esses itens não. Talvez você aprenda a não ser tão impulsivo, você aprenda a não ser, às vezes, agressivo com o filho, tem uma linguagem um pouco mais polida ou mais tranquila, mas os valores que são de correção, eles devem permanecer para todos. A correção que a Marlene teve para o primeiro filho tem que valer para a Camila agora. Com certeza. Sim. E tem um outro ponto aqui que é muito sério também, Adriane, que é a questão hoje. Camila tem 4 anos de idade, né? E eu penso que a Marlene precisa, inclusive, de uma ajuda, até para saber reconhecer ali qual que é o momento correto para que Camila entenda a verdade de uma filha adotada. Né? Agora, ser uma filha adotada, e isso Marlene tem que acreditar nisso, não vai diminuir o amor e diminuir também a sua condição de filho, né? Porque um filho adotado é um filho verdadeiro tanto quanto um filho biológico. Qual que é a diferença do filho adotado? O filho adotado, o pai tem o privilégio de escolhê-lo. O filho biológico não. Não é verdade? Então, o que Marlene... Ele é mais privilegiado, então? É mais então, privilegiado. Então, eu escolhi porque eu te quis mesmo desse jeito. Né? Eu não sei se hoje ainda aí, mas há quem diga aí que o filho adotado não pode nem ser deserdado, não sei ainda qual que é o fundamento de verdade nisso, mas eu acho que é por aí que a Marlene precisa de caminhar, talvez um apoio de uma psicopedagoga para entender as fases de Camila. Né? Se Camila está emocionalmente suprida, ela vai entender de fato como uma criança amada e aceita, e vai de fato entender que ela é uma filha verdadeira mesmo sendo adotada. A gente sempre parte do princípio, pastor Jorge, que a demanda faz a situação. Mas esse é o ponto crucial. Qualquer revelação que é feita, ela precisa esperar uma demanda. Então, para eu dar uma orientação sexual para uma criança, para eu revelar que ela é adotada, para eu dizer que ela foi abandonada, o que é que seja, quando se tem a curiosidade, a necessidade da compreensão, é a hora adequada de dizer a essa criança. Perfeitamente. E dizendo, às vezes, talvez paulatinamente, dizendo não tudo de uma vez, se ela não tem a capacidade de compreender todas as coisas, mas como ela já faz, não, você é do meu coração. Você é minha filha amada, né? E aí, com o tempo, vai se dizendo e se revelando essa verdade.